esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Você tem algum santo de devoção e que seja valorizado também a família? Ou você nunca pensou que pudesse existir algum santo que fosse uma família também? Vou dar 3 sugestões. Se uma dessas 3 não forem ainda os seus santos de devoção, quem sabe a partir de hoje você começar a ser devoto desses santos, pensando na sua família. A primeira é a mais desconhecida, Santa Francisca Romana. Esta santa, ela foi casada, e como a leitura da carta de Paulo aos Efésios falou desse assunto, eu lembrei-me dela. Ela foi casada por um tempo, um bom tempo, e ela obedecia ao marido como se o marido fosse o próprio Jesus. Ai, que coisa! Impressionante. Só que, desde o início, ela não queria assumir o sacramento do matrimônio. Ela queria mesmo era ser religiosa. Mas foi forçada e casou. E casada, ela viveu a fidelidade da dona de casa, mãe de 3 filhos, educou os filhos muito piedosamente na Igreja Católica, e enquanto o marido viveu, ela viveu o sacramento do matrimônio com muita serenidade e com muita santidade. Depois, ela ficou viúva. O marido veio a falecer e ela viveu um tempo, como consagrada viúva. Depois, no final da vida, ela decide tornar-se religiosa. Então, ela viveu a vocação de mãe, de viúva e de religiosa. Santa Francisca Romana. Pesquise depois sobre ela para você ver que santa extraordinária.
A segunda, talvez a mais conhecida, Santa Rita de Cássia. A essa não precisa nem descrição, né? Não precisa nem falar. É uma santa que sofreu bastante na vida familiar, sofreu de monte com o marido no casamento, mas que por um amor tão profundo pelo marido, pela família, levou à salvação da família, do marido e dos filhos. Mesmo o marido tendo sido assassinado. Ela perdoou os assassinos do marido. Como também levou os filhos a perdoarem também, porque os filhos queriam vingar a morte do pai e matar o assassino, porque o assassino era conhecido. E aí, depois que ficou viúva, também tornou-se religiosa. O terceiro exemplo não são religiosos, não. É um casal. São Luís Barthan e Santa Zélia Barthan. Os pais de Santa Teresinha. Eles tiveram 9 filhos. 4 ficaram religiosos e 5, por vontade de Deus, foi, digamos assim, para o céu mais cedo. Mas uma família de 9 filhos, 4 religiosos. E as outras 3 irmãs de Santa Teresinha estão em processo de beatificação. E logo, certamente, as outras 3 também serão santas. 3, eu estou citando 3. Se a gente for procurar com um pouco mais de tempo, a gente encontra muito mais exemplos. Muito mais exemplos. Então, você busque as virtudes destes santos para que você possa também fazer da sua família uma família santa. E aí eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Efésios. Paulo começa dizendo: vós que temeis a Cristo, olhe a condicional, vós que temeis a Cristo, vós que amais verdadeiramente a Cristo. Sede solícitos uns para com os outros. É a prática da caridade cristã que todos nós somos convidados a exercer neste começo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aqui é preciso a gente fazer uma observação. Aqui normalmente se para nesta frase: sejam submissas aos seus maridos. Aí as mulheres já arrepiam até a unha do dedão do pé. Ser submissa ao meu marido, mas nem a pau. Só que preste atenção, não fique nessa frase. O texto não diz só esta frase, o texto acrescenta. E esta é uma realidade profunda que a gente não pode fazer esse recorte. Por que devem ser submissas aos maridos? Olha lá. Como ao Senhor. Aí o texto continua: pois o marido é a cabeça da mulher. As apressadinhas já logo respondem: e a mulher é a cabeça. Apressadinhas, espera lá, vai com calma. Não é bem assim. Não é que o pescoço vira a cabeça para onde ele quer. Presta atenção. Aqui nós estamos falando de um mistério mais profundo. É um mistério. Paulo vai dizer isso lá no final. Mas olhe como que isso deve ser. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, seu Salvador, o Salvador do seu corpo. Então, aqui esta primeira parte, comentando a frase sede submissa aos seus maridos, não é uma submissão que vai desprezar, que vai abaixar, que vai negar ou ridicularizar a pessoa da mulher. Com humilhações, com violências
e etc., que também existem. Né? Que também existem por parte dos maridos. Não aqui, espero em Deus, mas em um outro, né? Um outro espaço, certamente isso aconteça. Então, esta submissão, não no sentido de desprezar, não no sentido de humilhar, não no sentido de rebaixar, mas no sentido que o texto diz, como Cristo amou a igreja. Como a igreja ama Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos, do mesmo jeito. Então, a comparação é a igreja. Não é a opressão, não é o mal, não é a violência. Porque, em certos casos, repito, pode ser que aconteça que exista, né, a violência. E aí, quando fala para as mulheres serem submissas aos seus maridos, né, considerando algumas histórias por aí afora em que o marido é violento com a esposa, realmente não. Essa submissão, de fato, não deve acontecer. Mas a submissão, como a igreja está é submissa a Cristo, aí sim. Aí sim. Mas Paulo continua, né? Você pensa que ele fala só para as mulheres? Ele fala mais para os homens do que para as mulheres. Olha o que ele fala para os homens. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo entregou-se pela igreja? Como Cristo amou a igreja? É só olhar para a cruz. Ele entregou-se na cruz por amor à igreja, por amor a nós. Então, olha o grau de amor que Jesus está propondo para os maridos. Que coisa estupenda. Esta doação de si mesmo, essa doação de si mesmo para a esposa, para construir com a esposa, com a mulher, uma família. Segundo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unido à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Né? Então, é esta imagem da igreja, a figura da igreja, a mulher como figura da igreja. E o texto continua. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Porque quem ama ao seu próprio corpo não faz mal. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então, se o marido ama a esposa como ama a sua própria carne, o amor, a graça de Deus vai acontecer de tal forma. E aí, homem nenhum vai agir com violência para com a mulher. Por quê? Porque praticar violência à mulher é praticar violência ao seu próprio corpo. Por quê? O texto diz no final. A realidade do sacramento do matrimônio. Pelo sacramento do matrimônio, vocês se tornam uma só carne. Você e seu marido. Você e sua marida. Se tornam uma só carne. Finalzinho da leitura. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Ninguém maltrata o próprio corpo. Ninguém faz mal para o próprio corpo.
Então, entendendo esse mistério, e Paulo termina, esse mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Esta doação de si mesmo, como um gesto de amor ágape, que tem a coragem de entregar-se totalmente. Por que o sacramento do matrimônio é celebrado na frente do altar? Vocês já se fizeram esta pergunta? Por que é celebrado diante do altar? O casal fica, inclusive quando tem a bênção nupcial, o casal fica de joelho, os dois, para receber a bênção nupcial. Por quê? Porque a vida familiar, a vida conjugal do casal, ela deve ter o seu início no altar. Como Jesus, nosso Senhor, se oferece no altar da Eucaristia e se ofereceu no altar da cruz, o casal se oferece-se a si mesmo, um para o outro, oferecendo-se ambos a Jesus. Oferecendo-se ambos a Jesus. E é este o mistério que faz que o sacramento do matrimônio se transforme. É este o mistério que faz que o casamento se transforme, pelo sacramento do matrimônio, um vínculo indissolúvel. A indissolubilidade do sacramento do matrimônio se dá pelo fato de que Jesus, nosso Senhor, no seu mistério de amor, uniu-se ao casal, e o casal, ao unir-se um ao outro, estão unindo-se também a Jesus, muito mais do que aquilo que se diz, e isso é manifesto de que maneira? Quando o casal diz sim um para o outro, quando o noivo recebe o sim da noiva, quando a noiva recebe o sim do noivo diante do altar, ele não está recebendo o sim da noiva somente, mas ele está recebendo no sim da noiva a presença de Jesus. Jesus está se comunicando ao casal que um ao outro estão dizendo sim. Então, quando um recebe o sim do outro, está recebendo não somente o sim dele, de ser fiel e de viver para sempre com ele, de ser fiel e de viver para sempre com ela, mas está também recebendo a presença de Jesus que está sendo comunicada. Por isso que o sacramento do matrimônio é celebrado diante do altar. Né? E aí a gente observa hoje em dia a grande preocupação dos casais que vão casar, qual que é? Você sabe? Vocês têm filhos ou netos que vão casar? Próximo? Né? Se você tem filhos ou netos que vão casar, né, logo, vocês vão observar isso. Né? Qual que é a grande preocupação? A festa. Né? Tem que ter dinheiro para poder fazer a festa. Né? E se não tem dinheiro para poder fazer a festa, não querem casar na igreja porque não tem dinheiro para fazer festa. Só que não é a festa, porque a festa que acontece lá no salão é festa para os outros. E ainda assim vai ter gente que vai sair falando. Né? Porque faltou não sei o quê, porque faltou não sei o quê, porque a carne não estava bem assada, porque o refrigerante não estava bem gelado, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Os pobres dos noivos, né? Pobres no duplo sentido, né? Pobre porque gastaram uma fortuna e pobre porque pensaram que com a festa estaria agradando todo mundo. Né? Nem comeram direito. Né? Se malemar comeram aquela conserva de batatinha uma ou duas vezes, é muito. Porque tem que tirar foto, tem que sorrir para fotógrafo, tem que visitar as mesas, tem que cumprimentar todo mundo e vai até na mesa daqueles penetras que entraram sem ser convidado e cumprimenta e dá beijinho e dá lembrancinha, dá não sei o quê. E se cansa. Não vive a festa. E ainda o povo sai falando. É assim mesmo ou faz tempo que eu não vou em festa de casamento? É assim mesmo ou eu estou errado?
É isso o mais importante? Não é. Eu vou falar uma coisa aqui e tu que está na tecla aí, presta atenção aqui, ó. Eu vou falar uma coisa aqui e você corte o microfone do padre para não sair na gravação. Viu? Eu dou um sinal, faça assim para você. Ó, a primeira parte, eu falo, depois você corta o microfone. A festa do casal começa no altar. Esta é a festa do casal. Com a presença de Jesus. Que se deu, que se comunicou no altar ao receber o sacramento do matrimônio. E aí eu ouso fazer uma comparação. De modo que o leito núpcias se transforma na vida do casal como o altar. Onde eles se oferecem em sinal de grande amor e de profundo reconhecimento da presença de Deus. E é uma pena, ao mesmo tempo uma tristeza, que isso tenha se perdido, que isso tenha sendo distanciado da vida de muito casal, da vida de muita família, já constituída há muito tempo. Este mistério é grande e eu os comparo em relação a Cristo e à igreja. Então, olhando para o texto que nós acabamos de ouvir, se faz necessário esta nossa reflexão. Se faz necessário. Eu gostaria de falar mais coisa, mas eu acho que não precisa. Vou deixá-los com esta homilia de 14 segundos só. Para você rezar, refletir, para você se colocar diante de Deus e tomar de novo consciência. A sua vida matrimonial é um mistério tão grande e um mistério de amor, porque Deus está na vida matrimonial de vocês, novamente se manifestando, novamente concedendo a vocês a graça que vocês necessitam para buscá-lo e buscar também a santidade da sua família, da sua vida e da sua família. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. E aproveite a oportunidade para colocar a sua vida, a sua família, as dificuldades que você enfrenta na sua casa. Coloca diante de Jesus nesta missa, oferece a Jesus, pede a Ele, Senhor, ilumina a minha família, ilumina a minha casa e nos faça compreender o mistério do amor. Porque somente com o mistério do amor, toda esta realidade descrita é possível. Se não é o amor, esta realidade não será possível. O sacramento do matrimônio é uno porque tem a sua origem em Deus. Não é de origem humana. A sua origem é Deus. É Deus a fonte do sacramento do matrimônio. Por isso o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher. E os dois já não são dois, mas uma só carne. É o que Paulo acabou de dizer na carta aos Efésios, a leitura que nós ouvimos. Então busquemos o Senhor com família e em família perseveremos nesta busca. Rezemos por nossa família. Mesmo que a nossa família não seja ainda a família que nós sonhamos ou a família que o coração de Deus deseja. Não tem problema. É tempo de começar. É tempo de recomeçar. É tempo de fixar o olhar em Jesus e seguir em frente. Seguir em frente. Buscar
sempre a sua graça e ajudar a família a ir para o céu seguindo os passos de Jesus. Que nós nos esforcemos, que nós nos esforcemos e que nós nunca deixemos de acreditar na força da família, na graça que Deus tem preparada para a família. E assim possamos ajudar a nossa família, os nossos familiares a seguir o caminho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.